Olá, soldados, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para contar outra história para vocês. Mas primeiro vamos orar. Senhor, obrigada porque estamos aqui nesse momento para aprender mais um pouco sobre Ti. Muito obrigada que o Senhor nos deu a possibilidade de estarmos aqui, eu gravando para os soldados e eles assistindo, que o Senhor possa falar em cada coração, em cada família ali representada através desses soldados. Em nome de Jesus eu te peço. A história que eu vou contar para vocês hoje é sobre a Torre de Babel. Acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar. Ela se passa muito tempo atrás. E foi logo após o dilúvio, quando Deus mandou aquele monte de água que ia destruir toda a terra e começar de novo, vocês lembram? Então, as únicas pessoas que entraram no barco foi a família de Noé. Então, a partir daí, eles começaram a ter descendentes. Os filhos de Noé tiveram outros filhos, que foram suas esposas também, e aí eles começaram a repovoar a terra. E a partir dessa repovoação, Deus iria indicar cada pessoa para um lado. Imagina um monte de gente, cada um iria para uma cidade diferente. E iam começar de novo. Mas nem todos esses descendentes de Noé queriam ser designados para lugares diferentes. Eles queriam ficar todos juntos. Então, eles pensaram, por que a gente não constrói uma torre muito alta, que chega até no céu, que leva a gente para Deus, e aí a gente vai ser conhecido pelo mundo todo, e a gente não vai precisar ir cada um para um lado. Todo mundo vai reconhecer a gente através dessa torre. E aí a gente consegue, contato assim, mais fácil com Deus. E ninguém precisa se separar. Então eles foram lá, fizeram um projeto de que iam conseguir construir uma torre muito alta e todo mundo ia saber quem eram eles e eles iam ficar muito famosos. Porque era isso que eles queriam. Eles queriam ser reconhecidos para que não precisassem ficar se separando. Então essas pessoas continuaram construindo essa torre super alta e estavam ficando cada vez mais reconhecidas porque eles estavam, olha o tamanho, estava chegando já no céu, né? Porque para eles isso ia fazer eles serem mais importantes. Mas tinha alguém que não estava gostando nada disso. Não estava se agradando com essa história deles serem reconhecidos através desse templo, que era um templo que eles estavam construindo. Vocês sabem quem era? Isso mesmo, era Deus. Deus não estava nada contente com essa torre. Porque não foi isso que ele ordenou que o pessoal fizesse. Deus queria que eles se dividissem para que cada um pudesse levar a mensagem de uma forma. Mas não, eles queriam do jeito mais fácil, que era através dessa torre, e aí todo mundo podia ir lá, chegar e ir para o céu. Então, Deus viu que aquela situação estava se espalhando de uma maneira muito rápida. Então, ele falou assim, vou ter que tomar uma providência. O que ele fez? Ele falou assim, quando essas pessoas trabalham juntas, elas vão cada vez mais inventar essa história de que, através dessa torre, elas podem se tornar igual a mim, igual a Deus, poderosas. Então, eu vou fazer com que cada uma fale uma língua diferente. Então, na hora que eles estavam lá construindo a torre, um pedia uma coisa, o outro entendia outra, porque eles já estavam falando vários idiomas diferentes. E ninguém estava se entendendo, estava uma bagunça, virou uma confusão total. Porque enquanto um falava português, o outro falava japonês, o outro falava inglês, um falava francês e ninguém se entendia. E isso foi o que Deus fez para que eles parassem de construir essa torre. A partir dessa atitude que Deus tomou de paralisar as obras através de cada um falar uma língua, eles se juntaram. Tipo assim, quem falava português se juntou com todos os que falavam português. Quem falava inglês se juntou com todos que falavam inglês. E assim, eles foram se espalhando da maneira que Deus queria que eles tivessem feito, mas eles não fizeram. As obras da torre paralisaram por completo. Ninguém mais ia construir aquela torre, porque não estava dando mais certo, né? Todo mundo estava falando uma língua diferente e ninguém estava entendendo nada. Então, o nome dessa torre ficou chamada Torre de Babel, porque Babel significa confusão. E foi o que aconteceu quando eles inventaram de construir essa torre, né? Ficou uma verdadeira confusão, porque eles desobedeceram a maneira que Deus tinha ordenado para eles se espalharem e se conhecerem. Deus decidiu tomar essa atitude
porque ele percebeu que aquele povo estava ficando com o coração orgulhoso, que aquele povo não estava sendo nada humilde e que estava querendo ser reconhecido pelas suas próprias ações. Eles não estavam cumprindo o propósito que Deus tinha designado para ele. E é isso que acontece quando a gente começa a se orgulhar dos nossos próprios atos. A gente acaba desobedecendo a Deus, não escutando mais a sua voz e acaba querendo que todas as pessoas dependam da gente para tudo, porque só a gente sabe fazer aquela função, só a gente sabe matemática, só a gente sabe português, mas na verdade não é assim, porque quem nos dá a capacidade de aprender, de entender algum idioma, de fazer alguma coisa, é Deus. Então, nunca a gente pode nos orgulhar dos nossos próprios atos, porque sem Deus, nós não iríamos saber fazer. Deus quer que nós tenhamos um coração humilde e que tudo que a gente faça para a glória dele. Acho que vocês já ouviram falar isso, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem de conhecimento, a gente tem que usar ele de maneira que adore a Deus. Então, esses aqui são os verdadeiros tijolos que podem construir uma torre para nos levar a Deus. O primeiro tijolo que eu coloquei aqui foi receber a Jesus. Nós temos que receber a Jesus no nosso coração todos os dias. Porque se a gente não fizer isso, já não tem como a gente chegar até Deus. Porque Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Vocês lembram disso? Outra coisa que nós podemos fazer, que nós temos, que fazer, acreditar. Se a gente não acreditar no poder de Deus, no poder que Ele tem sobre as nossas vidas, não tem como a gente ter um relacionamento com Ele, né? Porque a gente tem que ter fé. Acreditar em Deus exige muita, muita fé. Fé no que Ele pode fazer e às vezes a gente nem tá vendo o que Ele tá fazendo. Outra coisa, essas duas coisas aqui, obedecer a Deus. Nós temos que obedecer o que Deus manda. A gente não tem que dar um jeitinho para sair da maneira que a gente quer, que nem o pessoal foi fazer com a torre. Se Deus falar, vai, a gente tem que ir, não importa o que aconteça. Se Ele mandou, é porque Ele vai estar conosco, nos levando por onde a gente for. Ele vai estar nos ajudando, independente do que for acontecer. Ele vai estar com a gente. Outra coisa também é pedir perdão. Nós devemos pedir perdão todos os dias pelos nossos pecados, porque todos os dias nós erramos. A gente peca em pensamento, só da gente pensar, a gente já tá pecando. Se a gente pensa errado de alguém, a gente já tá pecando. Se a gente leva aquele sentimento ruim pro nosso coração, a gente também já pecou. Então, por isso que todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus por tudo que a gente faz. E a gente tem que dar nome aos pecados que nós estamos fazendo. Deus, me perdoa porque hoje eu respondi mal à minha mãe. Me perdoa porque eu fiquei com muita raiva do meu amigo e eu deixei isso ir pro meu coração. Me perdoa porque eu falei algum palavrão. Uma coisa assim. Então a gente tem que pedir perdão todos os dias pelos nossos pecados. E as duas coisas lá de cima são muito importantes também, que é amar a Deus e adorá-lo. Adorar é uma forma de amar a Deus. E a gente tem que amar a Deus do fundo do coração, com toda a sinceridade que a gente tem. E de que forma que nós podemos adorar a Deus? A gente adora a Deus através dos louvores, através da leitura da sua palavra, através do tempo que a gente dedica para ir na igreja, através da obediência, uma forma de demonstrar amor a Deus. Todas essas coisas aqui são uma forma de demonstrar que a gente ama a Deus verdadeiramente do fundo do nosso coração. E principalmente obedecendo a Ele e o que Ele manda. Esses são os verdadeiros tijolos que constroem uma torre que nos leva para Deus. E principalmente a oração, que é a forma que a gente se comunica com Deus. Uma frase que é muito conhecida é que Deus está a uma oração de distância da gente. Então é muito simples a gente ter um relacionamento com Ele e conversar com Ele. Porque Deus é nosso amigo, né? Eu já falei isso aqui uma vez, que Deus é nosso amigo, como qualquer um. Então a gente pode conversar com Ele, a gente pode ter a liberdade de falar com Deus sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, de pedir perdão, de falar qualquer coisa para Deus, porque Deus é o nosso melhor amigo. E então, é assim que a gente constrói um verdadeiro relacionamento com Ele
E essa é a maneira que a gente pode chegar até Ele. Através de Jesus, através da oração, através do nosso amor por Ele, que a gente tem o acesso a Deus. E esse foi o versículo que eu escolhi para hoje. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. 1 Pedro 5,6. E esse versículo tem bastante a ver com a nossa história, né? Porque Deus iria honrar aquele povo na hora que Ele escolhesse. Mas o povo queria apressar, né? Queria ser reconhecido pelas pessoas antes do tempo. E isso não deu certo, né? Vocês viram que foi perdido. E assim é com a gente também. Quando Deus quiser, Ele irá nos honrar. E a gente não precisa ficar querendo se aparecer antes da hora. Porque Deus sabe o tempo de todas as coisas. E Ele sabe qual será a melhor hora para que a gente seja exaltado. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a história. Estou com bastante saudade de vocês. Um beijo para vocês. Se cuidem direitinho para que a gente possa se ver logo. Que Deus abençoe muito vocês e a família de vocês. Eu estou com saudade. Até a próxima.